O santo do dia 24 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Bartolomeu e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de agosto. São Bartolomeu, tudo o que sabemos sobre a sua vida vem dos textos evangélicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mais conhecido em Nazaré, situado a apenas 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles que montanhasses. Por isso era pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. Mas Deus lhe responde simplesmente: venha e veja. Assim Bartolomeu foi logo que Jesus viu e lhe demonstrou ter uma confiança sem precedentes. Finalmente, um israelita sincero. No Evangelho, ele também é chamado de Natanael. Em hebraico, a palavra ben, que quer dizer filho, e tomai, que significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes a afirmar que Bartolomeu, Natanael, trata-se de uma só pessoa. No primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético, em vez irônico, em relação ao usar de Deus. Ele era um homem concreto, apegado às tradições que, mediante diariamente a Bíblia, conforme a lei exigia, como de todos aqueles que desconfiam da adesão do Bartolomeu. Jesus foi total, vós, o rei de Israel, clamou. Depois, convertido, tornou-se um dos apóstolos mais ativos e presentes da vida pública de Jesus. A melhor descrição que temos de Bartolomeu foi feita pelo próprio mestre. Aqui está o verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Devido à sua origem, presume-se Bartolomeu, pois está representante de bodas de Canaã, palco da primeira milagre de Jesus. Mas não há novas provas nos textos. Apesar da morte de Jesus, sabemos que os apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo, porque os atos mostram uma lista precisa dos nomes, entre eles também estava Bartolomeu. O que os apóstolos fez depois disso não se sabe, historicamente, mas parece que foi pregar as palavras enviadas às regiões do Oriente, Mesopotâmia e na Índia, realizando milagres e curas milagrosas, chegando à Armênia. Ali, sem converter a população de 12 cidades, conseguiu até evangelizar o rei Polimínio e sua esposa, causando a ira entre os sacerdotes das divindades locais. Astiage, o irmão do rei Polimínio, convencido pelos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte, e o seu martírio ocorreu em Abonópolis por volta do ano de 68. Ao longo dos séculos depois, milhares de principais suas relíquias chegaram a Roma, a graça, a meditação do imperador Otão III, aonde descansam na basílica que lhe é dedicada na ilha de Tibernina. A igreja comemora São Bartolomeu Apóstolo no dia da sua morte. Ele se tornou o modelo para quem deixasse conduzir pelo encontro do Senhor Jesus Cristo. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de agosto. Em Claudonópolis, na cidade de Iroporínia, hoje Balu, na Turquia, São Toscão, mártir no século I, no ano de 98. Em Cícero, no território de Paris, na atual França, o falecimento de São Aldério Bispo. Faleceu no século VII, no ano 684. No Monte Olímpio, no Berlim, hoje na Turquia, São Jorge Luminida, monge consumidor da piedade do imperador Leão III, por ter destruído as sagradas imagens lançadas ao fogo das relíquias dos santos. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano 730. Em Lima, no Peru, o dia do Natal de Santa Rosa, celebrada no século XVII, no ano 1617. Em Agen, na França, o beato André Fardiel, presbítero e mártir durante a Revolução Francesa, em ódio ao sacerdote, foi degolado no século XVIII, no ano de 1794. Em Nápoles, na campanha na região da Itália, Santa Joana Atinana Tui, virgem
que prosseguiu a vida religiosa interrompida durante a Revolução Francesa juntamente com algumas companheiras. Faleceu martirizada no século XIX, no ano de 1826. Em Marselha, na França, Santa Emiliana Villar, virgem, que na intenção de fortalecer a difusão do evangelho naquela região logística, propagou a congregação das Irmãs de São José da Aparição. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1856. Em Valência, na Espanha, Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento e Micaela Prodoliene, virgem, fundadora da Congregação das Escravas do Santíssimo Grado Coração de Jesus. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1865. Em Tucano, no Equador, a Beata Maria Encarnação Maria Vicente Rossal, fundadora da Ordem Betfiera, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1886. Em Toledo, na Espanha, o Beato José Polono Bendito, presbítero da Diocese de Salamanca, martirizado, que foi assassinado por ódio à Santa Igreja Católica no século XX, no ano de 1906, pela Guerra Civil Espanhola. Em Penas, em São Pedro, perto do Alpante, na Espanha, o Beato Rigoberto Alquino Duarte, presbítero da Diocese de Márcia, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1906, pela Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, na Espanha, o Beato Félix González Toledo, presbítero da Sociedade Salesiana, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Malanca, na Espanha, o Beato Manuel Fernandes Ferro, presbítero da Sociedade Salesiana, mártir, que na mesma perseguição derramou seu sangue por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica, no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Gilson, na Espanha, o Beato João Pérez Rodrigues, presbítero da Ordem de Santo Agostinho, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. No campo de concentração de Dachau, próximo a Munique, na cidade de Baviera, na Alemanha, o Beato Maximiliano Bolkowicz, presbítero, martirizado no século XX, no ano de 1942, na Segunda Guerra Mundial, pelo exército nazista de Hitler. Em Dresden, na Alemanha, os beatos Czesław Joswicz, Eduardo Kazmicki, Francisco Kaiser, Eduardo Kluskowicz e Broszewicz Wojtowicz, martirizados na Polônia no século XX, no ano de 1942, na Segunda Guerra Mundial, pelo exército nazista de Hitler. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de agosto, o dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Bartolomeu e dos demais santos e beatos.